Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, se propício à nossa vida nessa noite, nós como Teu povo, como a Tua igreja aqui presente. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Alcança o nosso coração nessa noite, com a Tua palavra. Dá-nos a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos nessa noite, pela ação do Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade da minha vida, a Tua palavra. O que eu quero é que o Senhor me use para ser um instrumento que tão somente traga a vida do Teu povo nessa noite, a Tua palavra e nada mais, porque só isso é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma outra ideia, nós não precisamos de nenhum outro pensamento, de nenhuma outra filosofia. Nós só precisamos da Sua palavra. Ela é suficiente. Ela nos basta, ela é o que precisamos. Então, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, fala ao nosso coração, dando-nos a Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo. A nós, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração quebrantado para receber e uma disposição de coração e alma para colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado a graça de compreender. Nós oramos assim, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, isso é uma coisa... Muito obrigado, viu, Pedro? Isso é uma coisa que nós precisamos entender e que nós, com certeza, precisamos aprender e entender, né? É que o que Deus nos chama para dar a Ele, muito mais do que os nossos atos, e Ele nos chama para realizar alguns atos para a Sua glória, mas Deus nos chama especialmente para realizar alguma coisa, tendo a nossa vida, acima de tudo, voltada para Ele. Espero que vocês consigam entender o que eu estou tentando dizer para vocês nessa noite. Eu vou tentar dar um exemplo. Quando você lê o livro do profeta Isaías, você vai ver que lá no livro do profeta Isaías, o Senhor diz assim através do seu profeta ao seu povo: eu não tenho prazer no ajuntamento solene de vocês. O que seria o ajuntamento solene? Esse momento que está acontecendo aqui hoje. Israel também se reunia para os momentos solenes. E quais eram os momentos solenes? Às vezes eram os momentos das festas, ou festa das primícias, festa da colheita, né? Festa dos tabernáculos. Haviam festas, a própria Páscoa que eles celebravam. Então, aqueles ajuntamentos, aqueles momentos eram momentos solenes em que o povo comparecia diante de Deus para adorar. E o Senhor está dizendo para eles: eu não tenho prazer nos ajuntamentos solenes de vocês. Por quê que Deus não tinha prazer? Eles estavam lá, estavam cumprindo todos os rituais. Tudo aquilo que Deus havia estabelecido por Sua palavra que deveria ser feito, eles estavam fazendo naquele momento. Mas o Senhor, Ele não olha para os nossos atos simplesmente. Deus olha para a motivação do nosso coração e o que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos. O Senhor não está preocupado principalmente, ou ocupado principalmente, com aquilo que nós fazemos, mas acima de tudo Deus olha para dentro de nós e Ele enxerga dentro de nós aquilo que nos motiva a fazer o que nós fazemos. Isso significa que Deus não está preocupado com uma adoração ritualística ou adoração que se baseia simplesmente em rituais. Hoje nós tivemos o privilégio de participar do batismo da irmã Eliane. Não simplesmente como um mero ritual, mas acima de tudo como um ato de adoração a Deus, porque cumprimos um ato em obediência à Sua palavra. E aquilo que fizemos de todo o nosso coração, porque sabemos que é a palavra do Senhor e nós estamos cumprindo a palavra do Senhor. Mas nós não podemos transformar isso simplesmente num ritual. Como hoje nós estamos aqui diante dessa mesa, nós estamos diante da mesa que simboliza, em que esse pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi partido pelas nossas vidas, que foi moído pelas nossas vidas. Esse cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário,
derramado em favor das nossas vidas para a remissão, para o perdão dos nossos pecados. Então nós não estamos aqui nessa noite para participar de um mero ritual. Nós estamos aqui nessa noite para anunciar que nós participamos de Cristo Jesus, que nós somos o seu corpo, que nós estamos aqui participando do corpo dele, mas que nós somos o corpo dele. Vocês estão entendendo? Então não é um mero ritual. Eu não estou aqui para participar de um ritual. Nós estamos aqui nessa noite para participarmos, acima de tudo, de Cristo Jesus, quando participamos do pão e do cálice, que nós nessa noite iremos participar dele, de tal maneira, que quando nós trocamos o nosso cálice no momento de comunhão da ceia, nós devemos refletir. Eu digo para os irmãos: olhe para o seu irmão, diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário nos irmana, nos torna irmãos, porque nos torna o quê? Um só corpo nele. Então, para ser um só corpo nele, eu não posso ter atrito com o meu irmão, eu não posso estar em alguma desavença, em alguma adversidade com o meu irmão. Pelo contrário, se isso acontece, eu preciso de quê? De perdão, de reconciliação, porque nós somos um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Estão entendendo? Então, o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo aqui nessa noite, olha para nós aqui nesse lugar. Ele olha muito mais do que os nossos atos. O porquê nós estamos aqui é o que Ele vê, o que nos motiva a estar aqui nessa noite. E todas as nossas ações precisam ter a mesma motivação. E a grande motivação da nossa vida é a glória de Deus. E é nisso aí que nós precisamos pensar quando nós vamos fazer qualquer coisa, porque o texto que lemos diz assim: tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes. E eu acho interessante porque há duas palavras distintas aqui no grego. Quando a gente olha para o português, tudo quanto fizerdes, fazei-o. Dá a impressão que o verbo é o mesmo. No português o verbo é o mesmo, é o verbo fazer. Só que ele tem aqui uma variação de tempo, não é verdade? Mas no grego não. Há dois verbos aqui. No primeiro verbo, tudo quanto fizerdes, é o verbo poieo. E o fazei-o é o verbo ergazomai. São dois verbos diferentes, sabe por quê? Porque o primeiro diz respeito à minha iniciativa de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, de realizar alguma coisa para Deus. E quando eu me proponho a realizar alguma coisa para Deus, eu passo a realizar essa coisa, e aí vem o fazeio, e a maneira como eu faço essa coisa para Deus, é mais ou menos a maneira como eu devo me empenhar na vida, para que eu possa ter recursos, e assim, eu suprir a minha família, suprir a minha esposa, suprir as minhas filhas, suprir a minha casa, contribuir na casa do Senhor, abençoar a vida de quem tem necessidade. Ou seja, eu não faço isso através do trabalho, nós não fazemos isso através do trabalho. Então, o segundo verbo, ergazomai, diz respeito à maneira como eu faço aquilo que eu me proponho a fazer para Deus. Significa que eu imagino que hoje, se algumas pessoas trabalhassem no seu trabalho secular, assim como elas servem a Deus, elas estariam passando fome. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós no nosso trabalho nos afadigássemos, trabalhássemos para ter os recursos, para suprir as nossas necessidades, como nós trabalhamos para servir a Deus em muitas vezes, eu acho que nós estaríamos passando fome. Porque às vezes nós nem chegamos ao primeiro verbo, nem estamos dispostos a fazer alguma coisa para Deus. O nosso coração não se volta para Deus, não há uma disposição de coração e de alma para fazer alguma coisa para Deus. A primeira coisa que Deus quer não é o que nós fazemos, o segundo verbo, é como está o nosso coração, se ele está proposto ou não a fazer alguma coisa para Deus. O primeiro verbo diz respeito a eu propor na minha vida, no meu coração, na minha disposição de coração e de alma a fazer alguma coisa para Deus.
o segundo verbo diz como é que eu devo fazer isso para Deus. Mas se eu não estiver disposto a fazer para a glória de Deus, o que eu faço, o segundo verbo, para Deus não tem valor nenhum. Como eu disse para vocês, Israel estava fazendo tudo. Estava trazendo as ofertas, estava trazendo o cordeiro para imolar, estava fazendo tudo direitinho. Deus, eu não tenho prazer no que vocês estão fazendo. Não tenho prazer no que vocês estão fazendo. Por quê? Porque vocês diluíram a adoração em ritual. Para vocês, me adorar é um mero ritual. Mero ritual. Para vocês, me adorar é simplesmente estar presente na hora do culto. É simplesmente trazer a sua oferta na hora do culto. É simplesmente estar presente, participando de alguma coisa que está acontecendo. Mas nesses momentos, o coração de vocês não se volta para mim. Sabe o que Deus quer de nós aqui nessa noite? Deus quer que o nosso coração se volte completamente para Ele. Deus não quer o que nós podemos fazer para Ele. Deus quer a nossa vida voltada para Ele. O que tem valor para Deus é um coração contrito e quebrantado. Esse coração Ele não desprezará. E o coração contrito e quebrantado é o coração que humildemente se volta para Deus, sabendo que depende dEle, sabendo que precisa dEle, sabendo que Ele é a glória da sua vida, sabendo que Ele é muito mais do que o provedor da sua vida. Ele é o grande prazer da sua vida. Então é o que Deus espera de nós, por exemplo, como nós cantamos, vitorioso és. Como nós cantamos agora, que nós entendamos que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que deu seu Filho na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos cantar, vitorioso és, teu trono acima está, teu nome imutável é. Estão entendendo? Eu preciso entender quem é esse Deus que eu estou servindo e que se eu tenho alguma coisa proposta para fazer para Ele, eu preciso fazer de todo o meu coração. Deus está olhando nessa noite aqui para o nosso coração e o que Ele busca aqui é o nosso coração e a disposição dele voltada para ele. Eu lembro do profeta dizer para Asa, o rei de Israel, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para buscar um homem cujo coração seja totalmente dele. Vocês estão entendendo o que isso significa? Que Deus, quando Ele olha para nós aqui nessa noite, Ele não está buscando os nossos rituais, Ele não está buscando uma adoração ritualística, Ele não está buscando a nossa presença neste lugar, Ele está buscando o nosso coração voltado para Ele, o nosso coração prostrado diante dEle, a nossa vida rendida a Ele, a nossa vida reconhecendo que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele é digno de toda honra, que Ele é digno de toda glória, de que tudo aquilo que nós fizermos para Ele nessa vida ainda será pouco pelo que Ele fez pelas nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Eu jamais vou pagar a Deus tudo que Deus fez pela minha vida. Então, em gratidão, em reconhecimento da grandeza daquilo que Deus fez pela minha vida, pela nossa vida, o que é que nós fazemos? Nós queremos fazer tudo o que nós tivermos que fazer de todo o coração, como fazendo para Ele, não é esperando o louvor dos homens, não é esperando o reconhecimento dos homens, não é esperando o aplauso dos homens, não é esperando que alguém diga que bacana, que palavra boa, que atitude boa, que coração bom, que coração generoso. Não, nós não buscamos o aplauso dos homens. O texto diz, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como? Para o Senhor e não para homens. O que a adoração tem que ser unicamente e exclusivamente para Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a apreciação dos homens e o que eles vão pensar de nós, como que eles vão reagir ao que fazemos. Eu preciso saber, acima de tudo, o que Deus pensa daquilo que eu estou fazendo. Como Deus vê aquilo que eu estou fazendo, como Deus enxerga a minha vida, como Ele enxerga o meu coração. Se nessa noite aqui
A minha vida, eu que estou pregando aqui nessa noite, eu não estou simplesmente emocionado, simplesmente querendo falar alto, mas se isso realmente alcança o meu coração e é um deleite para a minha alma, Deus o sabe. Por isso que não adianta alguém depois chegar e falar: pastor, sendo que palavra boa, ou aquilo outro, sendo que o meu coração não está todo aqui para Ele. Desculpa aí. Tranquilo. Se a nossa vida não está completamente voltada para Ele, Ele olha direto para o nosso coração, aqui nessa noite, direto. Mas eu também não caio naquela falácia: Deus olha para o coração, Deus olha para o coração. Não caia nessa falácia não. Deus está olhando para o seu coração, mas Ele está esperando um nível elevadíssimo na sua vida de adoração. Não é olhando para o seu coração assim como que, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Essa frase é bacana, né? Para mim ela é extremamente simplista. Não, Deus olha para o seu coração sim, mas Ele busca lá no seu coração a mais alta devoção, a mais alta adoração, a mais alta entrega, a mais alta renúncia, ao maior reconhecimento de que Ele é o grande bem da sua vida, da minha vida, da nossa alma, do nosso ser, do nosso existir. É por isso que Paulo está escrevendo para eles: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor e não para homens. E o que é interessante, não para homens, o sentido é de não buscar o reconhecimento dos homens, mas a vindicação, a aprovação de Deus. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor, preste atenção, nós fazemos para homens, para pessoas. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Deus nos chama para servi-lo, mas servi-lo, servindo quem? As pessoas. O que Ele está dizendo aqui, não fazendo para homens, é no sentido de não buscar a aprovação, a vindicação, o reconhecimento, o aplauso, o elogio dos homens. Agora, quando eu faço para o Senhor, de todo o meu coração, com certeza eu vou fazer em favor de alguém. Entende? Isso é evangelho. Jesus, durante todo o seu ministério, tudo o que Ele fez, Ele não fez em favor dele mesmo. Ele fez em obediência a Deus, mas em favor dos homens, em favor das pessoas. Ele andou por toda parte, curando enfermidades, ressuscitando mortos. De tal maneira que João diz, se fosse escrever tudo que Jesus fez em livros, todos os livros do mundo não caberiam tudo que Jesus fez. Mas tudo que Jesus fez tinha em vista abençoar a vida de pessoas. Então preste atenção numa coisa que eu vou tentar compartilhar com vocês nessa noite. Quando nós de fato e de verdade temos um coração voltado para Deus, e nós queremos adorá-lo, nós queremos bendizê-lo, nós queremos fazer para Ele de todo o nosso coração, sempre isso nos levará a fazer alguma coisa em favor de alguém. Qual é a pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração, à nossa alma nessa noite? Senhor, eu estou te servindo de todo o meu coração? Eu creio que o Senhor responderia para você: é simples, é só você olhar em volta e ver o que você está fazendo em favor de alguém. Entenderam? Se você perguntasse para o Senhor: Senhor, eu estou te servindo de todo o meu coração? O Senhor não te responderia sim ou não. Pela maneira como eu vejo Jesus responder muitas perguntas dessas que eram feitas a Ele, Ele diria: olhe em volta de você e veja o que você está fazendo em favor das pessoas, e aí está a resposta. Estão entendendo? Isso é extremamente importante. Quando a gente faz de todo o coração para o Senhor, a gente sempre vai buscar fazer em favor de vidas, de pessoas, de transformação na vida das pessoas, da cura da vida das pessoas, seja física, seja da alma, seja das emoções, seja o que for, seja espiritual, a gente vai estar fazendo alguma coisa em favor de alguém. Entende? Então, agora, o que é bom do texto é que quando a gente serve ao Senhor desse modo, isso proporciona para nós uma consciência, não é simples, não proporciona, preste atenção,
não é a recompensa em si, mas é a consciência, ou a ciência, como está escrito no texto. Cientes de que recebereis. Cientes. Os cientes aqui é certos, é convictos, é tendo a convicção de que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança. Qual é a recompensa da herança? Qual é a recompensa da herança? Qual é a bendita recompensa que nós receberemos? O reino de Deus. Só que nós não receberemos porque nós fazemos alguma coisa. Nós, conscientes de que nós receberemos alguma coisa, nós servimos ao Senhor. Veja como o texto é concluído: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Se nós estamos servindo a Cristo, significa que nós estamos procurando fazer exatamente o que Ele fez. Eu acabei de dizer anteriormente que nós servindo ao Senhor, nós estamos servindo a quem? As pessoas. Então, se eu estou servindo a Cristo, o que eu estou fazendo? Eu estou me esforçando ao máximo para abençoar a vida de pessoas. E com uma convicção, com uma certeza, que eu tenho uma recompensa guardada na eternidade para mim. Qual é a recompensa? Nós estaremos eternamente no reino de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus. O que alimenta a minha esperança é saber que um dia nós estaremos num reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo, em que essas coisas que nós vemos hoje, essas coisas que nós vivemos hoje, elas irão passar. E o que traz ânimo, o que traz gozo, o que traz expectativa e o que traz alegria ao nosso coração é saber que nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus, porque o reino de Deus é muito mais do que um estado, muito mais do que um lugar, é estar eternamente com Cristo, é estar eternamente na sua presença, é gozar eternamente da sua presença, junto com todos aqueles remidos dos quatro cantos da terra, que Ele há de reunir, para nós estarmos celebrando a Ele por toda a eternidade, aleluia. Vocês estão entendendo? Essa é a nossa herança, essa é a nossa recompensa. Nós estaremos para sempre com o Senhor e com todos aqueles que Ele redimiu pelo seu sangue bendito, que nós estamos fazendo memória aqui nessa noite para a sua glória, aleluia. Qual é a expectativa que nós temos? Sabe qual que é o problema nosso? É que nós vimos para a igreja muitas vezes na expectativa de Deus simplesmente resolver o nosso problema financeiro, de Deus simplesmente resolver o nosso problema emocional. É fato que às vezes a gente precisa da intervenção de Deus nessas coisas, claro, e a gente clama por elas, a gente abre o coração, como Paulo disse aos Filipenses, dizendo assim: olha, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas súplicas, as vossas necessidades, coloquem diante de Deus. Tem alguma coisa errada? Eu esperar alguma coisa, algum favor de Deus na vida financeira? Eu esperar algum favor de Deus na vida emocional, na vida espiritual? Não. O problema é quando eu venho para cá só na expectativa dessas coisas. O problema é quando eu entendo que a vida diz respeito simplesmente a receber bênçãos de Deus temporais, e não percebo que a grande bênção de Deus é eterna, ela não é temporal. A grande bênção que nós esperamos, essa recompensa da herança que nós receberemos, é estar para sempre com aquele que é o Senhor, o Salvador, o Redentor das nossas vidas, é estar com Cristo eternamente. Esse é o grande prazer, esse é o grande privilégio, essa é a grande expectativa da nossa vida. Mas enquanto isso, é a Cristo Senhor que nós estamos servindo. E se nós estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo, a nossa preocupação primeira é com aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos preocupamos com a nossa família, nós nos preocupamos com os nossos irmãos, ou seja, os nossos olhos são retirados de nós, simplesmente das nossas carências, das nossas necessidades, das coisas que a gente tem. Mas quando você entende o Evangelho, quando você entende que você está servindo ao Senhor Jesus Cristo, que você está seguindo Ele no caminho, então o seu coração se volta para Ele e se volta para a necessidade das pessoas, porque você sabe, você tem uma consciência
que a sua necessidade Ele vai suprir. Quando Deus chamou Abraão, é simples, é o chamado de Deus para o seu povo, é o chamado de Abraão. O chamado de Deus para Abraão é o seguinte: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai, vai para um lugar onde eu te mostrarei. E aí, nesse trajeto, Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu te abençoarei. Então Abraão não tinha que fazer campanha. Abraão não precisava gastar tempo intercedendo Deus, olha, eu vou fazer um negócio ali, abre as portas para mim. Sabe o que acontece? Nós invertemos tudo. Hoje nós vivemos mais tempo suplicando a Deus pelas nossas coisas do que propriamente crendo que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Abraão não tinha que se preocupar com a sua provisão, no sentido de ficar pedindo a Deus para prover. Abraão só tinha que obedecer a Deus e tudo aquilo que era necessário a ele, Deus ia colocar na sua vida. Aí você vai dizer assim, mas a relação de Abraão era diferente, lá no Antigo Testamento. Não. Então vamos ver as palavras de Jesus? Vamos ver Mateus capítulo número 6, que a gente está estudando o Sermão do Monte, que vai chegar lá. O que Jesus diz? O que Jesus diz no capítulo 6? A mesma coisa que Deus disse para Abraão, eu te abençoarei. Só que de uma forma diferente. Ele disse assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, quanto ao que haveis de vestir. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhe para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta todos os dias. Aí Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que virou jargão para nós, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E qual é a conclusão do texto? E todas, vai faltar alguma? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o problema? Nós desviamos o foco, nós mudamos o rumo, nós começamos a entender que nós temos que viver a vida para buscar essas bênçãos de Deus. Na verdade, preste atenção, quando o reino de Deus é uma prioridade na sua vida, essas bênçãos aqui correm atrás de você e não você atrás delas. Por quê? Todas essas coisas vos serão acrescentadas, virão ao seu encontro. Nós invertemos a ordem. O Neto estava aqui falando no momento da oferta. O que ele estava, de dízimo e oferta, o que ele estava falando? O que falta às vezes é confiança em Deus, de saber que Deus vai suprir. Gente, tudo que nós temos é Deus que nos dá. E às vezes a gente fica morrendo de medo de dizimar, de ofertar, porque se a gente fizer isso, vai faltar aqui, vai faltar ali, eu não vou poder fazer isso, aquilo outro. E é interessante, quem faz isso geralmente se enfia em contas. Eu falo aqueles que são do Senhor. Porque quem não é do Senhor, não faz essas coisas, não acontece nada com ele. Deus só disciplina o filho que ele ama. O bastardo, ele não faz nada. O bastardo, ele deixa de lado. Deus só disciplina os filhos dele. Quem não é filho dele, é bastardo. E bastardo, ele fica para lá. Agora, os filhos dele, ele disciplina, porque ele ama. Deus disciplina o filho que ele ama. O bastardo, ele não disciplina. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. Então, ele está falando por quê? Por que ele disse isso? Porque o ponto fundamental é que eu confio em Deus, porque é Deus que me abençoa, é Deus quem abre as portas diante da minha vida, é Deus que me supre, é Deus que me sustenta, é Deus quem conduz a vida. Olha, é a Cristo Senhor que nós estamos servindo, e você acha que você servindo a Cristo, Ele vai te deixar faltar alguma coisa? Você acha que você servindo a Cristo, você precisa ser infiel a Ele? Não. Servindo a Cristo, Ele te supre, Ele te sustenta, Ele conduz a sua vida. Está escrito, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias à vida serão acrescentadas à nossa vida. Não falta absolutamente nada. Estão entendendo? Por quê? Porque nós estamos servindo a Cristo. E servindo a Cristo, servindo as pessoas. E o que é interessante, olha bem, tem coisas que são, eu gosto mais desse texto, tem coisas que estão na palavra de Deus, assim, quase que gritando aos nossos olhos, a gente não percebe.
Quem aqui já foi bandido? Quem aqui já roubou alguma coisa? Seja sincero, eu já. Eu já roubei alguma coisa e um dia eu estava... Isso aí você não grava não, nem publica na rede social. Mas um dia eu estava com mais 2 amigos preparando para entrar na casa de uma amiga para fazer um assalto lá na casa da amiga. Sabe o que nos livrou? Na hora que a gente estava subindo no portão, a polícia virou de uma vez assim, ó. E falou: o que vocês estão querendo aí? Não, porque tem uma amiga nossa que mora aqui. Falamos até o nome dela. Aí os policiais: não, ela não está aí não. Ela não está aí não. Eles estão viajando. Eles estavam cuidando da casa para o homem, o pai dela. Irmão, já imaginou o que ia acontecer com a gente naquele dia? Coitado da minha mãe e do meu pai. Mas essa é a minha realidade. Eu era um cara perdido, estava preparando para ir, influenciado pelos amigos, praticar um pequeno furto ali. Como é que é o nome, Marco? Isso é furto mesmo, né? Mas o que acontece? Deus livrou naquele dia. Que misericórdia Deus teve aquele dia. Aí ficou mais corajoso para dizer: eu já roubei. eu já fiz algumas coisas erradas na vida, que você vê que hoje é obra do Espírito Santo. Se não fosse ele, só Deus, não é? Mas o que acontece? O texto bíblico diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Quem que é o ladrão? O ladrão era aquele que olhava, o ladrão é aquele que olha para o que é seu e diz assim: o que é seu vai passar a ser meu, porque eu vou tomar de você. Então o que é seu é meu, entende? O ladrão, ele pensa desse jeito: o que é seu vai se tornar meu e eu vou tomar de você. Então, aquele que roubava é aquele que olhava para as coisas dos outros com a intenção de tirar do outro. Não roube mais, ou seja, não tire mais do outro. Antes, agora, veja, transformado, servindo a Cristo Jesus, como o texto está dizendo. Antes, servindo a Cristo Jesus, trabalhe com as próprias mãos. O ladrão não trabalhava, ele roubava. Agora ele trabalha, porque agora ele se converteu, agora ele conheceu a Cristo Jesus. Então ele fala assim: antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é digno, o que é reto diante do Senhor, para que tenha com que acudir o necessitado. Significa que aquele que tirava do outro é agora aquele que reparte a sua renda com alguém. Ele ajuda o carente, ele ajuda o necessitado. Por quê? Porque ele foi transformado pelo Evangelho. Vocês estão entendendo? E isso é Evangelho. Porque se Deus está dizendo para um ex-ladrão que ele pode ser um cara generoso e ajudar a vida de alguém, qual que é o nosso problema para ser generosos? É a Cristo Senhor que nós estamos servindo. E nesse texto, o último versículo, eu já vou terminar agora, ele tem uma grande lição para nós. No verso 25 diz assim: aquele que faz a justiça receberá em troco a injustiça. Significa que aquele que não se volta para o Senhor com o coração quebrantado para ajudar alguém, muito provavelmente vai ficar na mão quando precisar. É isso que está escrito nesse texto. É isso que Paulo está dizendo. Quem pratica a injustiça, o que é a injustiça? Nesse caso, gente, o Senhor Jesus Cristo diz assim, João 16, a partir do verso número 7, ele diz assim: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Eu quero me ater só da justiça. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Tá, nós não veremos o Senhor mais. E aí o que nós fazemos agora? O que nós fazemos? Vocês agora são a representação da justiça de Deus sobre a face dessa terra. Sabe o que a gente faz hoje? Qual que é o nosso desvio de atenção? Ah, mas esse governo é muito ruim. Nossa, todo mundo passando dificuldade, todo mundo passando problema. E você acha que é desse lugar que virá a justiça? De onde vem a justiça? Da igreja. Por quê? Porque ele foi para o Pai, mas ele não deixou sem uma representação da sua justiça. Quem é a representação da justiça de Deus sobre a face da terra? A sua igreja, o seu povo.
Estão entendendo? Nós somos a representação da justiça de Deus sobre a face da terra. Nós representamos Cristo Jesus sobre a face dessa terra. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então, aquele que faz injustiça, como que pode? Deus ter me justificado por meio do sacrifício do Senhor Jesus, e eu ser uma pessoa egoísta, que não abençoa a vida das pessoas. Que não abençoa a vida das pessoas. Eu só posso receber em troco o quê? A injustiça feita. É o que está escrito. E nisto, veja o que diz o texto, não há acepção de pessoas. Estranho, né? Tem coisa que está escrito na Bíblia que é difícil para a gente entender, né? Que é pesado para nós. Mas é isso que quer dizer. Agora, aquele que socorre o carente, o necessitado, aquele que abençoa, aquele que supre, aquele que abençoa, aquele na sua, como o Edson diz, na sua abençoada missão de abençoar, sempre vai ser abençoado e suprido por Deus. Mas o fato é, Deus não olha para o ritual, Deus não olha meramente para a entrega de alguma coisa, Deus olha para a motivação do nosso coração que nos leva a fazer aquilo. Se a gente faz aquilo cumprindo um rito religioso, ou se a gente faz aquilo porque o nosso coração é de fato e de verdade voltado para Deus. O que é que Deus busca no nosso meio aqui nessa noite? Corações voltados para Ele. Voltando ao versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Hoje nós tivemos um almoço maravilhoso lá em casa, foi bênção demais, amei receber os irmãos, a comunhão com os irmãos bendita. Mas enquanto nós estávamos aqui na escola dominical, as irmãs estavam lá no fundo preparando o almoço gostoso que nós comemos lá. Talvez, se a gente olha a coisa como rito religioso, a gente pensa que Deus estava olhando para cá, para o púlpito que o pastor Sandro estava ensinando à igreja, e ele estava com os olhos dele todo voltado para cá, porque aqui é que estava a grande atenção de Deus, porque nós estávamos aqui num momento de culto, de palavra. Nós tínhamos irmãs lá no fundo, preparando o nosso almoço, preparando o feijão, preparando o arroz, depois lá em casa preparando a mandioca, depois fizemos o churrasco, né, com a contribuição dos irmãos. Mas aquele momento, esse é o exemplo que eu quero usar nessa noite. Os olhos do Senhor se voltam lá para a cozinha, para as irmãs que estão fazendo o arroz e estão fazendo o feijão. E o que ele olha para elas lá não é simplesmente o ritual de fazer o arroz e o feijão, mas os olhos do Senhor se voltam para ver se elas estão fazendo aquele arroz, aquele feijão para os irmãos de todo o seu coração. E se isso está sendo feito assim, isso é adoração. É isso que Deus busca, de todo o coração. Porque para Deus não é só pregar a palavra, não é só ensinar. Para Deus, fazer um mero arroz, fazer um mero feijão, tem que ser de todo o coração, para a glória dele, para abençoar a vida dos irmãos. Estão entendendo? Tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Tudo que você se propor fazer para Deus, entregue o melhor da sua vida para Ele. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Vamos encerrar esse momento nessa noite? Vamos orar nessa noite? Vamos colocar o nosso coração diante dEle aqui. Sabe de uma coisa, Deus não está olhando para você simplesmente quando você vem aqui à igreja e presta um culto a Ele, você canta a Ele, você